novamente estamos em mais um vídeo da nossa série, do nosso desafio Bíblia Todo Dia. E nesse momento nós vamos estudar os capítulos 23 a 25 de Deuteronômio. Se inscreve no nosso canal se você ainda não fez isso, curte o vídeo, compartilha, usa a nossa hashtag Bíblia Todo Dia, espalha nos teus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E se você quer ser um patrocinador dessa visão, desse projeto, você pode acessar o site pastoredilson.com e se associar ao Maximize. Essa leitura vai começar talvez com uma passagem que já nos desperte uma curiosidade ou até mesmo talvez uma dúvida. A pergunta em Deuteronômio 23:1 é: por que os eunucos não podiam entrar na Assembleia do Senhor? Para quem não sabe, eunuco é aquele que sofreu uma castração. Então, a Bíblia pode trazer um entendimento, se você lê num primeiro momento, de uma forma desavisada, de que Deus de alguma forma estava segregando um povo, de que Deus era um Deus excludente. Mas na verdade, a Bíblia não está dizendo que eles não podiam cultuar a Deus ou que eles não podiam receber das bênçãos de Deus, mas está afirmando que eles não podiam ser anciãos do povo, eles não podiam ser juízes no meio do povo. E isso tinha uma aplicação prática, especialmente para aqueles dias, onde era comum para povos antigos, era comum para civilizações antigas praticar a castração dos seus sacerdotes ou mesmo de servos, de reis, de senhores, de líderes aqueles dias. Deus, de uma certa forma, queria, numa certa medida, coibir essa prática, mas vemos que o nosso Deus, de forma alguma, era excludente a esse grupo de pessoas, porque lá em Isaías, no capítulo 56, a partir do versículo 3, a Bíblia diz que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha a dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. Ou seja, Deus nunca excluiu nem mesmo os estrangeiros. E aí depois ele diz: e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca, porque não dou frutos. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei, dentro de meu templo e dos seus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. Então, nós vemos claramente que Deus aceitava essas pessoas e muito mais do que isso. Nós vemos que a intenção de Deus, que o propósito de Deus sempre foi que os seus sacerdotes pudessem se casar, pudessem constituir famílias, assim como os ministros também podem e devem fazer nos dias de hoje. É interessante perceber que o casamento na Bíblia era considerado tão importante, como ainda é na Nova Aliança, que Deuteronômio 24:5 diz: se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Os homens têm a missão, antes de ganhar guerras, antes de ganhar títulos, de fazer as suas esposas felizes. Esse é um mandamento da Bíblia para você que é casado. No capítulo 25, nós também somos apresentados a um conceito muito comum, muito frequente na Antiga Aliança, o chamado casamento de levirato. A palavra levir, no latim, significa cunhado. E o que era exatamente esse casamento? Também tinha uma função social, também tinha uma função civil para a sociedade daqueles dias, que era o seguinte: quando uma mulher ficava viúva, sem filhos, normalmente o cunhado daquela mulher tinha uma obrigação legal de a tomar como esposa e gerar para ela filhos que iriam dar continuidade à herança e ao nome daquele falecido. Era também um mecanismo para que as pessoas naqueles dias, especialmente as mulheres, em épocas onde não havia seguridade social ou coisas do gênero, não ficassem desamparadas socialmente, financeiramente, economicamente. Foi isso, por exemplo, que aconteceu, para você entender melhor, na história de Ruth com Boaz. Está lá no capítulo 3, no versículo 12 do livro de Ruth.
E aquele que se casava normalmente com a viúva era chamado de resgatador. É interessante também perceber que foi esse costume que os saduceus usaram para questionar Jesus com respeito à ressurreição dos mortos, quando eles dão um exemplo daquela mulher que se casou com um homem, com outro e com outro. Essa história está no capítulo 12 de Mateus, versículos 18 a 25. Quem não cumprisse essa obrigação era envergonhado publicamente. O seu sapato deveria ser tirado em público. Esse ato simbolizava que não havia mais uma aliança entre eles. É interessante observar que ainda nos dias de hoje, algumas poucas culturas continuam utilizando esse costume. Há poucos anos atrás, no Egito, aconteceu um episódio onde protestos contra o presidente daqueles dias, o Mubarak, fizeram com que o povo tirasse os seus sapatos em massa, simbolizando que não o reconheciam mais como presidente, que não reconheciam mais uma aliança com ele como presidente daquela nação. Mas por fim, a grande aplicação pessoal que nós temos na leitura de hoje é que Deus deseja que você priorize o cuidado, a atenção, a proteção à sua família. Deixa nos teus comentários aqui o que te marcou, se você ficou com alguma dúvida, e até o próximo vídeo, onde vamos falar dos capítulos 26 a 28 de Deuteronômio.